No dia que se desistir um país ou uma comunidade, civilização que for desistir de educação, né? Acabou, não tem o que. A gente não consegue pensar. Se você desistir da educação, é desistir de uma sociedade. Oi, gente! Olá, turma. Na medicina, nós somos o RR Doutores. Mas aqui, Eu sou Renata Cerqueira eu sou Railton Cordeiro. e aqui a gente quer só uma boa conversa. De forma descontraída, vamos ouvir histórias, contar histórias e, lógico, sempre com a base na saúde. Está no ar mais um Papo de Cozinha. Fique com a gente. E para começar o programa de hoje, nós temos um convidado mais do que especial. Eu vou dizer o nome e vocês vão me dizer se vocês percebem alguma coisa, tá bom? O convidado de hoje é Hamilton Cordeiro. Eu não posso nem turma. Eu não posso nem não falar nada, porque com o nome e com a aparência, a turma já viu. Tanto que muitos chegam, né, quando ele está, enfim, no local que a gente trabalha, em consulta. Seu irmão, doutor Railton, seu irmão, não tem como. Né? Você é super sem graça, já foi logo dizendo às pessoas. Eu acho que as pessoas não iam descobrir, não, viu? Seja bem-vindo, Hamilton Cordeiro, meu cunhado. Obrigado. Seja bem-vindo, meu irmão, à nossa casa, à nossa cozinha. E para ser um papo de cozinha, nada melhor do que receber na nossa cozinha, né? Pessoa da intimidade. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Onde nós sempre conversamos muito, né? No Muito. dia a dia, é cozinha. No dia a dia, é na né? nossa cozinha. E eu quero agradecer, né? Parabéns pelo trabalho, pelo sucesso de vocês. E é uma honra estar aqui, né? Apesar de estar com meu irmão, com você, cunhada, que nós amamos bastante, né? E vamos lá para o nosso papo de cozinha. Seja bem-vindo. Vamos lá. Bom, primeiro, acho que aquela pergunta, de fato a educação transforma e está transformando o nosso país? Olha só, de fato transforma, acho que nós somos um exemplo disso, né? E nós temos vários exemplos. A educação, quando ela é levada a sério, quando os nossos jovens, eles acatam as orientações do professor, da equipe, principalmente da família e dos professores, transforma. Nós temos vários exemplos. Eu acho que eu sou um exemplo, você é um exemplo. Então, nós viemos, nossa mãe é professora, né? É uma educadora. Então, transforma, né? Transforma. Eu tenho vários exemplos disso, né? Depois desse tempo todo. Como eu vinha dizendo, digo sempre, hoje eu sou um contador de história, né? Na área de educação. E nós temos exemplos tristes, mas temos muitos exemplos de sucesso e exemplos transformadores. Maravilha. E interessante, antes, inclusive, eu comecei com a pergunta, já provocando, mas que o professor Hamilton Cordeiro conte um pouco a trajetória dele, a jornada dele. Tudo começou Você na já educação. começou dizendo que Dona Zete, sua mãe, minha sogra, é da educação. Mas a educação, quando é que a educação entrou na sua vida? Olha só, de formação, né, eu sou geógrafo, eu vim de escola pública, eu não tenho vergonha de dizer isso, eu me orgulho por ter vindo de escola pública, né? Estudei no Starquinho, lá na Cidade Baixa, e peguei uma fase boa de educação pública, a parte do ensino médio. Tenho minha formação de técnico em arquitetura, aliás, me ajudou bastante, me deu base, inclusive, para a minha formação depois da graduação. E, além do exemplo que nós tivemos dentro de casa, você começa a verificar que você pode mudar uma situação ou situações. E a educação, baseado na primeira pergunta, eu sempre acreditei que é através da educação que nós podemos transformar uma sociedade. E eu vivenciei muito isso, né? Então, tínhamos colegas na época de escola, e na época de adolescência também, pessoas que pensavam em crescer e outros que pensavam em ficar estagnados. E a educação dá essa possibilidade, né? Por mais que se pareça hoje difícil mudar com a educação, mas nós verificávamos essa possibilidade. E fomos criados assim, tem que estudar para vencer. Então, foi aí que eu decidi, já na faculdade, já quando, né, cursando geografia, né, tinha passado também, na época eu passei na UFBA também, mas já trabalhava também cedo, comecei a trabalhar cedo. E aí
comecei a verificar que a geografia, sendo um professor, nós poderíamos ajudar jovens, né? E poderia também ajudar, e já é uma história mais lá na frente, melhorar situações. E já na faculdade eu comecei a verificar isso, já na parte de estágio, já no dia a dia, já trabalhava na prefeitura e visitava muitas comunidades, né? Porque como eu trabalhava na prefeitura no setor de obras, de topografia, E que de já seria desenho. uma segunda, É, digamos, função. uma função, porque eu segunda- comecei primeiro como trabalhando na prefeitura, também muito jovem, e depois no Estado. Tive a oportunidade de me formar e escolher, né, a educação para seguir. Mas via muita gente, muitas crianças, né, precisando e necessitadas de educação e sem oportunidade, na verdade. Então, daí eu disse assim, poxa, a educação é o forte, acho que A gente nós vai podemos transformar. realmente transformar, né? Assim E como tem- transformou a sua vida, A você minha acha que... vida, a de meu irmão e, né, de outras pessoas. turma, quem lembra no primeiro episódio, quando eu falei, estudamos na mesma escola que o Luiz Tarquínio. Tem uma frase que eu acho interessante, que ele diz algo assim, a educação, ela não transforma o mundo, e sim muda pessoas, e que essas pessoas podem mudar e vão mudar o mundo. E exatamente isso. Então, eu acho perfeito, que eu acho que acaba traduzindo muito o que nós estamos falando. E olha a importância, a educação, principalmente na nossa época, até porque não tinha rede social, não tinha mídia, nada disso. Então, o que a gente tinha sempre como linha, como foco, como objetivo é: vamos estudar, precisamos estudar, porque era a única forma da gente tentar algo e mudar aquele cenário no qual vivenciamos na época, né, onde nós nascemos. Então, isso com certeza. Agora, quando começou a dar aula na escola pública, escola privada não, sempre foi escola Não, sempre pública. escola pública. Sempre escola Nunca pública. quis, nunca... Certo. Você fez concurso, foi para a escola pública, já iniciou pelo Serra Vale. Isso. Eu dei a sorte de, logo em seguida, a nossa formação, me formei, se não me engano, 90, eu não me lembro bem, 90, por aí. Logo depois, em seguida, houve uma abertura no edital de concurso público para o Estado, para ser professor. E aí você já E foi aí direto eu para já Serra fui Vale? para o Serra Vale e, coincidentemente, na época, 40 horas, fazia concurso para 40 horas, e, coincidentemente, tinha vaga para o Serra Vale e, coincidentemente, vaga para o Luiz Tarquínio. Então, chegou a dar aula, Você né? chegou eu a dar aula? voltei logo no início, dei aula no Luiz Tarquínio. Quer dizer, na escola que onde, você na estudou escola, a sua infância. Olha que coisa boa. Encontrei professores que, na época, diziam para a gente, um professor que depois veio a ser meu colega, que dizia que nós que estudávamos escola pública, nós íamos ser o balconistas, né? Ou íamos trabalhar no balcão, E com todo ou íamos respeito ser, a né? quem é, Com né, todo balcão, respeito, sim, claro, lógico, sempre isso digo não é- isso. Mas foi a primeira pessoa que eu encontrei quando eu assumi na escola e bati no ombro dele e disse assim, olha, professor, Olha o que eu me tornei. Fui além. fui um pouco além. Seu colega depois mais além ainda. Né? Mas assim, é porque se tinha essa visão. Né? Infelizmente, alguns profissionais da época, da nossa época, né? Claro, eu sou mais velho, tinha essa opção de dizer que quem estudava em escola pública, Não ia crescer na vida. só ia estagnar ali, ia fazer um curso técnico e não ia crescer mais. Mas aí eu né? vou fazer uma observação, como diria uma professora minha, um corte epistemológico, eu achava isso Muito bonito. bem. Né? Eu não sabia o que Lindo era. isso. Eu não sabia nem o que era, mas eu achava Hoje você bonito já ela sabe. fazer um corte, mais ou menos. Hoje o GPT me ajuda. Mas, vamos lá. Você falou em relação à escola pública, mas eu lembro também que em um determinado momento, inclusive o nosso pai, que dava o exemplo que vinha de escola pública, porque aí estamos falando da década de 60, 70, talvez, que o Colégio Central e outros colégios aqui que foram, enfim, que marcaram, né, a sua época, e nós temos aí personalidades da Bahia que passaram pela escola pública, inclusive o Colégio Central, entre outros, mas ele principalmente. Mas aonde mudou? Porque se naquela época, eu vi se eu estiver errado, me corrija, que a escola pública, muito pelo contrário, era um mérito. E Pelo muita contrário, gente... não tinha aquele ditado que dizia papai pagou, passou. Que era a escola- Antigamente, As escolas as eram pessoas assim. falavam Escolas isso, né? privadas, Que quem... As escolas Em privadas, que elas momento tinham isso isso. mudou? Quando é que virou isso daí? Quando começaram a olhar a escola, né, pública, começaram a falar mal, houve toda uma campanha, né,
de difamação O da interesse escola político pública. na época. Interesse político e começou a ter um interesse privado. Porque quando a gente conhece hoje até outros sistemas educacionais, a escola pública, por exemplo, na Europa, ela ainda continua sendo muito séria, até nos países aqui E você chegou a fazer palestra Você fora, Eu tive essa oportunidade. falar sobre a educação pública do Brasil, levar para levar fora. o nosso modelo de educação Parece da dois nossa países da escola, Europa né? você esteve. Nós tivemos a oportunidade de visitar, a convite, inclusive, o Reino Unido, né? E Portugal. O choque foi né? muito grande? A questão da cultura, por exemplo, porque, meu irmão, eu sempre coloco isso, que eu não consigo conceber a educação sem o olhar do abraçar, do tocar. E quando eu cheguei no Reino Unido, por exemplo, a primeira orientação que nós, apesar de nós temos vários choques, porque eu tenho curiosidades interessantes com relação a isso, mas o primeiro choque é dizer assim, não se toca em nenhuma criança. E educação, para mim, sem o olhar do toque, do chegar próximo, não funciona. Principalmente quando você trabalha depois. Hoje em dia eu me dedico mais até à educação, depois da gestão, mais à educação especial. Então, é complicado você ouvir isso. Você chegar numa escola e você olhar e você ter que ficar com a mão no bolso e você ter que ficar... Porque o nosso... Isso é uma coisa isso muito nossa também, né? É cultural. Mas sim. depois eu fui entender. Na verdade, o que se acontecia na época que eu fiz essa visita lá, tinha-se vários registros de abuso de crianças, né? Porque E de tem o adolescentes, contraponto também, né? Então, por isso tinha essa cultura de não tocar, né? Então, isso chocou um pouco. Chocou também o que era um lado positivo, né? De que o professor lá é muito respeitado. E É o mestre, né? Eu tinha que explicar, porque na época eu já era diretor com menos de 40 anos de idade. Você Era diretor do Serra Vale. Do Serra Vale. Você ficou na diretoria do Serra Vale por quantos anos 18 mesmo? anos. 18 Só anos. da diretoria, 18 anos. Antes eu era vice-diretor, depois eu assumi a direção. Só uma curiosidade, como é que você se torna um diretor? Porque você faz o concurso, mas como é que você é escolhido diretor? Hoje você tem que ter... Hoje não, já há alguns anos você tem que ter certificação. Aqui na Bahia você precisa ter certificações, você passa por certificação. E na época passava-se por uma prova, eu passei por 2 ou 3 provas na época, e hoje, depois dessas certificações, você passa por uma eleição. E essa eleição... E eu passei por então tudo, você comunidade. Eu passei por tudo. Pense por um professor querido, porque 18 anos você se mantém na direção de uma escola. E nós estamos falando de uma escola grande, uma escola conhecida. Isso é interessante, turma, porque muitos que não sabem, no primeiro momento, lógico, depois do nome, não tem como, né? Olha, você tem um irmão, mas é engraçado, e bom, engraçado no sentido interessante, que eles comentam e fazem elogios sem saber, muitas vezes, né? Ou que Renata é a cunhada, ou que Railton é o irmão, e falam muito bem. E é difícil, né, você encontrar isso, porque deve ser um problema. Durante tanto tempo. E eu digo muito isso, nós temos vários pacientes, né, professores da área de educação, municipal, inclusive, e que eu digo, quando aquela professora, aquele professor se torna gestor, e aí eu pergunto ao meu irmão, que não deve ser fácil, pelo seguinte, ele tem que manter uma linha, né? Ele tem que ter ali, obviamente, uma disciplina enquanto gestor, mas o colega começa a te achar que não é legal, então você é bom até o momento que você não faz o que ele quer. Até a página 3. Até a página 3, exato. Logo depois, você já não presta porque, enfim, aquelas faltas, ou seja lá como for, não deve ser fácil, né? Não é fácil, né? Mas assim, quando você é eleito, né, a primeira vez que eu assumi, não tinha ainda eleição, mas quando você é escolhido pela sua comunidade, pelos professores, e quando tem um respeito. Primeiro que eu tenho uma visão de gestor que tem que ter uma postura. Sim. Primeiro, para você ser gestor, você precisa dar exemplo. Então, eu sempre cheguei cedo, quando eu era professor, cumpria meu horário, saía, dava minha aula. Tenho na minha vida funcional, eu acho que eu não tenho uma, se eu tiver uma, quase nenhuma falta registrada, né? Então, você precisa ter o que eu chamo de moral para poder cobrar, né? E respeito. Você tem que ter transparência do que você faz, isso funcionou, né? Com a comunidade, com meus colegas. Então, assim, com os alunos, ex-alunos, pais de alunos, né? Com a comunidade como um todo. Porque você tem que dizer,
você está sendo, aluno, você está sendo suspenso por isso, isso, isso. E você explica, você chega e você conversa. Eu sempre brinquei que eu não gosto de falar a mesma coisa 3 vezes, né? Então, sempre primeiro o converso, o ouvir e principalmente o respeitar. Claro que você, nesses longos anos de gestão, né? Nos 33 anos de gestão entre professor, vice-diretor e gestor, né? Eu tive problemas. Você tem colegas que não têm o devido respeito. Mas você tem colegas que, por exemplo, que ensinam em escola privada e na escola pública e tem a mesma postura de um e de outro. Quando você tem colegas que achavam, hoje até menos, mas que tinham uma postura na escola particular e na escola pública queria ter uma outra postura É por porque achar você que na escola estava estável. particular, você tem aquela ideia de que você está sendo cobrado ali diretamente pelo seu empregador. Na escola pública, a gente sempre ouviu dizer, eu não venho de escola pública, né? Tenho amigos que vieram, mas eu não venho de escola pública, mas na escola pública me parece que tinha aquela questão de que aqui eu posso dar um jeitinho, aqui eu não preciso dar aula direto, aqui. Então eu não sei se essa cultura permanece. Eu tenho muitos pacientes, né? Como você falou, nós temos vários pacientes professores e que me parece, são pessoas sérias. Eu não sei como é que está isso hoje. O que acontece é que isso diminuiu, até porque as escolas privadas também começaram a sofrer uma queda muito grande no número de alunos, por causa do poder aquisitivo, Sim, sim. né? Há uma busca muito grande nos últimos anos para as escolas. Hoje tem uma migração inversa, né? Por conta dessa Tem, questão tem uma migração econômica. inversa, econômica. Tem também, as pessoas estão começando a entender que a escola pública ela funciona. E hoje as escolas, isso é interessante, tanto na rede municipal, mas na estadual, que é mais o que eu vivo, as escolas estão muito bem equipadas, estão sendo, ultimamente têm sido reformadas, estão as salas climatizadas, então a estrutura, o conforto que se tem, antes só se tinha numa escola particular, hoje você encontra nas escolas estaduais também, públicas, desculpe. Então, assim, isso tem diminuído essa distância, né? Tem diminuído. Mas ainda continua sendo questão de consciência, de valorizar. Eu tenho que me respeitar como professor, como educador. Uhum. Né? Então, se eu trabalho, se eu tenho um perfil na escola lá da manhã que eu dou aula, eu tenho que ter o mesmo perfil à tarde na escola pública que eu dou aula. Perfeito. Né? Então, isso e sempre é uma das questões, eu digo que é o mais desafiador, e aí você colocou, Ailton, sobre isso, meu irmão, da questão de lidar com colegas. É desafiador você lidar com colega, porque alguns dizem assim, você agora é o diretor, você é o gestor, você agora mudou de patamar, você quer, sabe? Mas vem da postura, vem do combinado, como diz, né? Da conversa, da transparência, de você chegar numa sala de professor e falar, nós estamos perdendo aluno porque nós estamos deixando de dar tais aulas. Claro que você fala para um todo e tem que chamar para conversar aquele profissional que não está alinhado. Está desvirtuando. Né? Que não está alinhado com o trabalho, porque é simples e rápido. Se eu não tenho aluno, né? Se eu não tenho estudante, eu não tenho aluno para formar, eu não tenho turma. Se eu não tenho turma, eu não tenho carga horária. Se eu não tenho carga horária, eu não tenho professor. As escolas hoje estão fechando boa parte dos turnos, que é um problema hoje na educação, seja na particular ou na pública. As escolas estão fechando o turno, por exemplo, da tarde, na sua grande maioria. Isso é um problema no país inteiro. Mas por não ter aluno? Porque você não tem uma quantidade de alunos. Se você aí você vai observar a questão, já vem a parte da geografia, né? A questão da pirâmide. Né? Sim, você começa a pirâmide do nosso país, nós estamos invertendo. Isso. Sim. E aí vai reverter, é outro dado também que tudo isso vai bater na educação e vai bater na escola e vai bater na contratação e vai bater no profissional. Mas aí como professor, eu também, você, lógico, como professor e gestor, eu não poderia atribuir o esvaziar da rede social, porque uma coisa que a gente escuta muito, trazendo hoje para o lado bem vanguarda, é que a turma está preferindo o TikTok. Né? Eu vi uma frase que eu achei interessante, que diz exatamente o seguinte, que o aluno ele tem mais receio em não ter um número X de visualizações do que ser reprovado. Tipo, ele não está dando a mínima
para estudar, inclusive se a gente olhar índice do mestrado, doutorado, tem caído bastante a procura por esses cursos, porque eles entendem que é muito custo para pouco benefício financeiro. Então, será que o esvaziar não seria provocando, né, agora? Vale a pena? Na cabeça desse jovem, ele diz o seguinte, pô, não é melhor ir para o TikTok, ser o digital influencer? Hoje a gente vê novas que eu profissões, consigo, não né, preciso estudar e eu tenho, já que a gente vive uma cultura de curto prazo. Você começou dizendo que você sempre ouviu, né, de seu pai, de sua mãe, e era uma coisa que a gente ouvia mesmo, se não estudar, você não cresce na vida. Hoje a coisa mudou um pouco, né? Essas novas profissões momentâneas. E sendo isso, qual é a solução? Exatamente. Olha só, essa mudança, os influencers, né? Se você observar os chamados influencers. Então, os meninos, os jovens, eles olham que eles podem estar se autojogando futebol, né? Ou indo para o TikTok, ou lançando dancinhas. Claro que nós lidamos com isso também, dentro da educação. Eu converso muito, isso tem mudado até... Vou dar um exemplo prático com relação a alguns clubes de futebol. Alguns anos atrás, bastava os olheiros ver algum menino desse, jovem, jogando o baba de várzea, ou lá o baba de rua, e dizer, pô, aquele moleque ali é bom. Fazia aquele contrato, trazia para o clube. E aí você via bem, eu dou muito esses exemplos até hoje. Né? Aí você via uma entrevista de um desses jogadores aí de anos atrás. Nós sabe, nós vai, se o Homem de Preto ajudar. Né? Então, houve uma crítica muito grande a essa linha de jogadores. Se você observar hoje, perfeito, os jogadores hoje eles já dão uma entrevista com uma certa segurança, já não falam tão mais... Isso aqui, Brasil, né? Estou falando Brasil. Porque os clubes começaram a exigir, no mínimo, o ensino médio. E começaram a dizer assim, você vai, mas você está na escolinha, você está na sua carreira, mas a escola precisa. Você precisa ter nota. Houve também uma evolução da legislação. Durante todo esse tempo que eu passei, eu acompanhei a 9394, a implantação da LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, onde nós tivemos avanços. Então, tudo isso tem melhorado. Tá? Mas nós continuamos lutando e uma realidade hoje também na sociedade brasileira, tá? É tráfico. A gente não pode esquecer da violência, do tráfico. Perfeito. Isso acaba atrapalhando também os alunos. Por exemplo, a escola noturna, nós sofremos isso na prática, nós sofremos muito com a perda de alunos no noturno. Né? Na minha época, a escola funcionava de manhã e tarde, de noite nós chegamos a ter quase 4.100, 4.000 e poucos alunos. À noite? Nos três turnos. Eram 24, 25 turmas lotadas de manhã, de tarde e de noite no colégio que eu convivo, né? que eu sou professor até hoje, com o Rafael Serravalli. Isso veio diminuindo. E eu vim sinalizando para os professores, olha, claro que alguma o Serravalli coisa não tem uma comunidade, né? O Serravalli está localizado na Pituba, então nós sempre atendemos os bairros vizinhos, mas toda Salvador. E eu comecei a verificar isso e comecei a fazer, na época, uma pesquisa. Está deixando de estudar, o que é que você está pensando em estudar, parar de estudar? E um fator que começou nos últimos anos, que começou a apontar que nós não tínhamos isso, começou a violência. Era o toque de recolher, ou seja, tinha horário para entrar na sua comunidade, no seu bairro. E isso foi um dos fatores que mais me chamou a atenção. Né? Então, nós tínhamos os estudantes do noturno, que eram pessoas que trabalhavam durante o dia e queriam, né, melhorar o seu conhecimento, melhorar de vida. Tivemos alunos até que formaram-se em Direito e outras profissões também do noturno, saíram do noturno. Mas, assim, esse foi um dos fatores também. Você vê como a violência influencia em tudo, né? Começou a influenciar. E eu sempre digo que a educação, você falou, cunhada, do influenciar em tudo. Mas a educação é importante, porque se você tem uma boa educação e dá oportunidades através da educação, tem que ser... tem se feito, tem dado a oportunidade, mas não é fácil você chegar para um jovem e dizer assim, olha, estude, que você vai seguir, você pode se transformar no casal RR aí, pode ser o sucesso, doutor Ailton, doutor Renato, né? Tá certo. Não, mas aí você chega, ele olha para você e diz assim, mas poxa, mas se eu lançar uma dancinha, eu não vou conseguir. E o apelo é muito grande para isso hoje. O apelo é muito grande. É um cabo de guerra
desproporcional. Desproporcional. É meio complicado para vocês, porque, veja, turma, tantos fatores em volta que a gente não tem ideia. Quem está do lado de fora não tem ideia. Veja essa questão, muitas vezes, da facção, da violência, eu não posso chegar a tal hora em casa. Muitas vezes, o professor que está ali, o mestre que está ali brigando, né, exatamente com essa... Poxa, é desleal, né? Porque, de fato, a facilidade do retorno, o que é propagado? Porque você imagine que ele vai para a mídia mostrando um carro bonito, mostrando lá um adereço bonito, mostrando uma viagem, ele vai dizer, poxa, eu também quero isso. Celular de último tipo. Celular do último, perfeito. E olha, é interessante, quando meu irmão estava falando do Luiz Tarquínio, eu lembro, vou abrir um parêntese aqui, uma história, um momento bem interessante. Eu tinha uma professora chamada professora Sueli, e era do SOI, lembra do SOI? Do SOI. S-O-E. Serviço de Orientação Escolar, que também acabou, hoje né? Hoje tem, não acabou, mais. Acabou. Turma, imagine, isso aí na minha Tem adolescência. algumas escolas. Eu não lembro disso, não. Orientação. Olha, excelente. Você lembra, Cláudia, disso? SOI? A gente é mais Laerte jovem. teve, SOI não, Laerte é novo. Né? Eu tive PEI. PEI. Eu tive Não, isso. é um programa. É um programa, não. É um Somos de outra programa. geração. Para ligar ponto, para poder raciocinar. Espere um minuto, deixe-me pensar. Assim, na minha época, o PEI começou a falar um pouquinho de empreendedorismo e de gestão, quando eu tinha 16 anos. Tá. Mas Também. duas greves e aí foi... Também. Não foi. Também falar isso. Também. O SOI tinha uma coisa interessante, essa professora Sueli, interessante, como tem alguns momentos que acabam marcando. E ela falando muito bem da que a gente tinha que estudar, e obviamente da escola, né, com essa fala muito boa. Só que em um determinado momento, Deus sabe por quê, eu perguntei, professora, a senhora tem filho? Ela disse, tem. Ele estuda onde? Naquela época, no Antônio Vieira, eu digo, mas professora, se a senhora fala tão bem, e olha que era uma contradição para a gente, e principalmente para aquele meu mundo, tanto quanto limitado, porque eu não entendia porque aquela minha professora, que estava me orientando e falando bem da escola pública, ela tinha os 2 filhos estudando na escola privada. E a pergunta era o óbvio, né, para mim, por que a senhora não traz seus filhos para cá? Porque, meu irmão, não poucas vezes você se depara, e é uma realidade, com os professores da escola pública. Olha a contradição. E os filhos desses estudam em escola particular. E aí? Isso já diminuiu bastante. Muito, né? Nós temos hoje colegas que os filhos estudam em escolas públicas ou estudaram, né? E que se destacaram. Eu tenho exemplos de famílias, né, que estavam em escola pública, a mãe, os pais, educadores, tiraram da escola escolas de nome daqui da cidade de Salvador, mas a mentalidade deles, o pensamento deles era fantástico. Eles diziam assim, não, eu pago imposto, eu tenho que cobrar, né? Tem que funcionar. E cobrava, tanto é que ele cobrava, né? Eu vou pedir permissão e falar o nome dele, que era Moura e Dona Nádia Moura, né? Eles diziam assim, olha, eu quero a educação funcionando. Eles montaram uma associação, a primeira associação de pais de escola pública registrada foi lá do Serra Vale. Então, e eles cobravam do governo, eles cobravam da gestão para que a escola funcionasse, eles traziam oportunidades. E os filhos dele hoje, os 3 que estudaram lá, um advogado trabalhou até no consulado italiano, a menina engenheira da Vale, assim, e o terceiro também está bem posicionado hoje e saíram lá do colégio. Legal. Eu tenho vários ex-alunos que saíram como exemplos de dizer assim, olha, eu acredito na escola, né? Claro que nós precisamos fazer a nossa parte também. Sim, isso é interessante, porque 2 pontos que eu vou provocar nós precisamos também. fazer a nossa parte. Para não terceirizar. E também, hoje, para não terceirizar. Não entregar vocês. Porque já tem estados que já estão terceirizando, inclusive, a educação pública, né? Isso é muito ruim. Se você paga imposto, eu sempre defendo que, depois que você conhece, vocês até mais, mas assim, depois que você tem a oportunidade de conhecer outras sociedades, né? Outros países, outras culturas, onde o público funciona, né? Então, funciona bem a parte de saúde, funciona bem a parte de educação, a parte de segurança. Então, hoje, você tem que... eu penso numa escola, na educação melhor para meu filho, eu vou para uma escola privada, onde os professores de lá, os professores que estão lá na escola particular, a sua grande maioria, são também professores da escola pública e, na grande maioria das vezes, são especializados
através da educação pública. É o governo que incentiva fazer um curso, fazer um mestrado, fazer uma especialização. Então, esse professor da rede pública, ele tem facilidades aqui na rede pública e aplica aqui, né? Então, às vezes, as pessoas nem dizem assim, poxa, quem são os professores que estão lá na escola X? Será que esses professores não estão em alguns lugares, em algumas escolas ou concentrados? Então, assim, essa mentalidade precisa ser modificada, Perfeito, né? precisa Porque a ideia de que o que é bom porque eu pago, mas eu pago impostos, aliás, nós pagamos impostos para caramba no nosso país. A Né? carga As é escolas são. enorme. Nós estamos fazendo a nossa parte na educação pública, né? Eu vejo que os governos estão fazendo também. Então, hoje você vê muito um modelo de educação integral fora. Na Europa você tem muito. O estudante ele entra pela manhã, ele sai às 15h30, né, às 16 horas. Nós estamos hoje com uma das maiores redes de educação integral do nosso estado, nós temos hoje. Mas nós precisamos melhorar mais. Nós precisamos. O que é que falha? Nós temos alunos que precisam estar trabalhando para poder, eles precisam estagiar, os de ensino médio eles precisam estagiar. Então eu escuto muito para o professor, eu queria ficar, que são as oficinas que tem, são oportunidades que estão dando de música, de letramento, de matemática, você tem no contraturno, mas e aí? E aquele estudante que a família se desfez, ele está lá, ele precisa estagiar para completar o salário, a renda da família. A questão social influencia muito. A questão social, a realidade é dura, né? A gente diz assim, então, se faz, o governo faz, os professores se dedicam, procuram, mas a realidade lá fora Sim. é difícil. Vocês fazem isso, porque vocês fazem esse atendimento também. Então, ele tem vontade. Nós temos adolescentes que dizem assim, poxa, claro que eu quero ficar. Hoje, por exemplo, diferente da nossa época, de quem mais antiga escola pública hoje, na merenda, hoje são refeições. Então, o aluno chega de manhã, ele tem o café da manhã, ele tem na hora do intervalo, ele tem uma refeição, meio-dia ele tem uma refeição, fica para a tarde. Isso na escola pública. Escola pública. Então, tem refeições. Então, tanto é que não são mais chamados de cantinas, são chamados de restaurantes. Então, tem um investimento grande também de algum tempo na merenda escolar. Então, para reforçar até a alimentação, porque não adianta você sair com fome, vocês sabem disso, aí vai a questão da saúde. Educação e saúde têm que andar juntas. Né? Eu sempre falo que todos os países que investiram em educação, você, meu irmão, que adora dados, você vê onde tem uma educação que deu certo, como Coreia, você vai ver os índices são menores de doenças, de violência, porque a educação é a base. Quando começarem, eu incentivo a educação, mas eu preciso valorizar quem está lá, eu preciso valorizar o professor. O valorizar não é só o salário. Não é condições de trabalho. Condições de trabalho, a segurança. Quantidade de alunos, segurança, a quantidade de alunos em sala de aula hoje. Então, você entra numa sala de aula hoje com 38, 40, 45 alunos em algum caso. Vocês atendem um paciente, né? Um professor em sala de aula, durante 45 minutos, ele está com 40 vidas ali. E tem uma interessante só para observar. Veja que hoje um dos indicadores da saúde do nosso país está no CEP. Olha que coisa interessante. Está no CEP, porque ele quer não só saber aonde aquela família mora e também a educação da mãe. E mais, aonde a mãe estudou. Olha que ligação, turma legal. Então, aonde a mãe daquela criança, onde aquela família, aquele núcleo, aquela base, na verdade, de onde ela formou, se ela estudou ou não, porque a gente entende ainda como uma provedora na educação, na cultura, que isso vai traduzir na boa saúde. Olha que ligação interessante. Você linka isso hoje, exatamente o que o professor Ramilton está trazendo, é que quanto é importante é isso. Agora, nesse nosso bate-papo, eu vejo que a gente não pode esperar só pela conscientização do político, do gestor que está à frente, mas também a sociedade organizada, porque, turma, veja o que ele sinalizou. Quando eles criaram a primeira associação de pais de estudantes da escola pública, eles começaram a cobrar. Olha que coisa boa, né? Peguem a dica. Eles começaram a cobrar. E o que é que ele
comentou, se eu pago um imposto, se eu pago o tributo, eu quero retorno, eu quero que você me entregue, porque eu estou te entregando, Estado. Mas Estado sabe me um entrega. contraponto aí também? Tem esse lado da família organizada, cobrar e ajudar na educação, ali, ajudar na escola. Mas eu vejo hoje, conversando com alguns professores, que muitos familiares também, muitas famílias, elas terceirizam a educação dos seus Sim, filhos isso é para a outro ponto. escola. Para que a educação... Entendeu? Esse é outro ponto, Eles Cunhada, imputam ao certíssimo. professor e à escola um trabalho que deveria ser de casa, um trabalho de pai e mãe. O que aconteceu nesses últimos anos, né? Eu falo desse período todo que eu estou em educação. A família não precisa ser aquela família margarina, né? Pai, Sim, mãe. sim. Hoje as famílias são pai, mãe. É isso que nós vivenciamos hoje. Mas o que é que traz de problema para dentro das escolas? Eu falei isso até recentemente numa reunião de pais que eu vi lá no colégio, né? Existe estudo. Ex-namorado, ex-noiva, ex-marido, ex-mulher, mas não existe ex-filho. Perfeito. As famílias, às vezes, se diluem, se dissolvem, e diz assim, eu, para agredir a mãe do meu filho, eu deixo lá, eu não dou atenção, a mãe para poder agredir, seu pai não presta, não quero você com ele. Então, isso precisa mudar, né? A criança, o jovem, ele não tem culpa. Os grandes problemas que nós temos, um dos motivos que nós temos hoje nas escolas, seja pública ou privada, vocês pegam também jovens se automutilando, sim. isolados, né, Índice de suicídio. E uma índice de turma suicídio. nova, inclusive, também, meu irmão, que é interessante, já utilizando aquela medicação controlada com 19, 20 anos. Muito Quando cedo. você olha o que eles estão tomando, você fica literalmente atônito. muito Porque você tem isso não é um caso isolado. A gente tem visto isso, infelizmente, Cada porque vez mais. estamos no fronte. Estamos no fronte. O que a gente atribuía talvez a um adulto de 40, 50 anos ou mais, enfim, hoje a gente está encontrando com 18, 20 anos de idade, tomando imagine assim, uma lista de medicações, né? Pois controladas. então isso vem um reflexo da família. Então Sim. você pode ter hoje novas famílias, novas estruturas de família, mas a atenção torna-se necessário, né? São seres humanos, eles não pediram para estar ali se você for olhar. Então, e aí o que você falou, cunhada, de jogar essa responsabilidade para a escola, isso é muito comum, né? Então, assim, não, eu tenho... Só que nós professores, a escola como assim, nós temos o nosso limite legal, né? Quem tem que jogar duro, quem tem que dar limites a um adolescente ou uma criança, se você não der um limite a uma criança, né, na fase que você é para dar limite, o não também faz parte da educação. Perfeito. Né? Senão, E esse aí não é um você trabalho da escola, esse é um não é um trabalho da escola, casa, da família. né? Então, e isso nos preocupa bastante. Me perdoe interromper, mas isso, lá nos bastidores, estávamos conversando um pouco sobre isso, sobre um caso de uma professora que, quando ela falou alguma coisa de uma lição do aluno, eu não lembro mesmo, estávamos falando, não foi aqui na Bahia, foi em outro estado, mas que ele simplesmente deu um tapa na cara da professora. A gente tem visto muito isso, né? A violência contra o professor, a violência em sala de aula. Eu acho que isso tem muito um reflexo da família. Isso está crescendo e a minha preocupação é se isso tem como reverter. Porque vai chegar um ponto que nós vamos instalar o caos, né? Inclusive também na educação, e aí o professor, obviamente, ele vai ficar até com receio, né, de estar ali cumprindo. Hoje eu já entendo a nossa profissão como profissão de risco, né? E assim... Já é conhecida como profissão de risco. Já é uma profissão de risco, porque você sai, você tem alunos lá, que você deu um exemplo, eu entendo já como uma profissão de risco. Hoje, aluno para jogar, tirar alguma coisa no professor, sim. Mandar tomar para aquele lugar, isso é muito comum. E já aconteceu casos como esse na sua trajetória? Já, não comigo. Não com você, não comigo, mas já. Um colega que já colegas, gestão? Eu já tive uma aluna uma vez, aliás, eu tive uma vez uma aluna que tentou se respeitar, né, por regras, né? A gente chamou de um surto, né? Mas assim, o que acontece com esses jovens? Voltamos à educação de lá de casa, do respeito, da base. Ele volta para casa hoje, e na casa olhar, é esse o exemplo. Eles não respeitam pai nem mãe, isso. Não respeitam ninguém da família, não estou dizendo que são todos, claro, né? Estou falando hoje partes, né? Não respeita professor. Gente, não estão respeitando a polícia. Verdade. Hoje eles não respeitam a instituição polícia, nem o policial que está lá, infelizmente.
né? Às vezes você presencia, eles não têm medo, não é nem um medo, o que tem É o que ter respeito mesmo. respeito. Então, essa palavrinha respeito, que eu sempre digo que nós precisamos voltar a utilizar ela com mais frequência, talvez consiga, mas nós vamos ter um trabalho muito longo. Né? Se tivesse, sei lá, investido em educação 20 anos atrás, no geral, talvez hoje nós já estivéssemos colhendo frutos. Né? E eu falo em investir em educação de uma forma maciça, nas orientações, porque a educação vai também, eu falo de tudo, no jogar tem um canal ou um rio ali, eu moro numa encosta, não jogar um fogão, não jogar um lixo naquela encosta, que vai... não adianta lá o poder público ir lá limpar e se A não educação, tiver... ela ultrapassa o ultrapassa. limite da escola, Não, né? Ultrapassa o limite da escola. Inclusive, aproveitando, turma, a gente também se depara, eu acho que deve ter vocês, enfim, já devem ter se deparado com isso. Na academia do prédio que nós moramos, isso é interessante, que nós já observamos, muitas vezes, o papel que ele utiliza para limpar ali o suor no chão. E tem 2, 3 lixeiras lá. Então, você imagina o seguinte, que isso independe, isso vai além realmente, inclusive do seu imposto de renda, da sua receita, da sua classe. Porque, pelo amor de Deus, o que faz ele utilizar um papel toalha, enfim, e jogar no chão, quando a lixeira está a 10 metros, 5 metros dele, e que não tivesse. Quer dizer, se ele faz isso ali, você imagine o que ele ainda pode fazer, enfim, na rua, outro tipo. Enfim, exemplos que poderíamos dar. Pois são as mínimas coisas. A pessoa que está dirigindo, beber uma água, o que for, abre a janela e joga a latinha. Então, assim, coisas que você não vê, né? Em determinados países você não vê. Aí eu volto a dizer, volta à educação de base. A escola pode complementar, a escola vai mediar conhecimento, o professor media conhecimento, vai trabalhar, mas assim, a base. Né? Aquela família que tem hoje é a família que não teve a educação. Então, o pai e a mãe hoje de 28, 30 anos, 36, o que nós estamos falando do dia a dia, sabe? Vai, às vezes, à escola, né? Com um determinado traje, alguém não fala, às vezes acha ruim quando a gente barra. Eu sempre digo, na minha época chegavam, às vezes, mães, né? Com short muito curto, queriam entrar na escola, e diziam, se a senhora chegar ali numa delegacia, ou se a senhora chegar no tribunal, não ali entra, no Rui, não vai entrar. Então, assim, precisa voltar a ter um respeito. Limite, eu acho que a palavra é essa, tem que ter limite. A instituição família. A instituição também, família, não precisa, volto a dizer, família margarina não, tem que ser a família real. Família real mas o que hoje. precisa ter é o respeito. Nós temos assim, exemplos de pais, né? Pais, eu falo pai, que jogam duro, tem uma linha que chegam para conversar, olha, tem limite, tem horário para entrar em casa, eu acompanho, o celular não usa tal lugar. Isso aqui, hoje em dia, para nós, gente, isso aqui tem coisas positivas, mas isso hoje dentro de escola acaba. Né? E é proibido hoje o uso de celular na escola. Todo o território nacional é proibido o uso de celular. Você consegue controlar como? Porque você não pode reter um celular e tomar, né? Porque é uma agressão e você fere uma outra legislação. Então, hoje você tem que trabalhar muito com a conscientização desses jovens. Você tem estudantes jovens que lhe ajudam, abraçam, dizem, não, eu quero vencer, vamos trabalhar com isso aqui, vamos trabalhar juntos, vamos conscientizar. Mas uma grande maioria vai à escola para passear. Perfeito. Agora, uma dúvida. Como é que a escola está lidando hoje com aquele aluno que tem necessidades especiais? Bom, isso foi um grande avanço, né? É porque a gente... A educação especial hoje, a educação especial e inclusiva, ela avançou muito. Então, com legislações. Hoje, educação especial e inclusiva. O nome correto é esse. Especial e inclusiva. Porque não adianta ela ser especial e você não ser inclusiva. E não incluir aquele É o que acontecia muito, a gente ouvia muito relato de escolas privadas, que tem melhorado também. Isso é bom salientar, que você tinha assim, eu recebo o seu filho, né? Mas assim, ele vai ficar ali, vou cobrar mais caro, o que hoje é proibido, né? Mas não se faz um trabalho. Inclusão é você ter aquele aluno portador de necessidades especiais participando de tudo da escola, do dia a dia, da fanfarra, sendo acompanhado. Me orgulho também de ter implantado a sala de recurso, né? A escola Serravalle foi uma das primeiras escolas a implantar a sala de recurso multifuncional, que são aquelas salas que fazem o atendimento, chamado atendimento especializado, a ED, a educação especializada, onde nós, no contraturno, fazemos um atendimento individualizado com esses estudantes. Uma dúvida, toda escola tem que fazer
Tem A que lei é para todo pra mundo. todo mundo. A lei é todo mundo, né? Você não pode negar matrícula e você, quando recebe esse estudante, esse ser humano, você precisa dar condições para ele estudar. Aliás, está garantido na Constituição. Isso em Educação qualquer é direito. escola Qualquer escola. pública. pública ou E como é que privada. fica o treinamento desse profissional? Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu tenho muitas pacientes que, no bate-papo, na conversa, elas comentam isso, que elas estão tensas, ansiosas, se sentem exaustas, porque elas não conseguem dar conta, e segundo o que eu escuto, não tem um treinamento especial. Não é por receber esse aluno, mas porque elas não estão treinadas para atender a necessidade daquele aluno. Como é que funciona isso? Olha, hoje, por exemplo, para você trabalhar na sala a gente chama sala regular, sala de aula que a gente tem a visão, né? Com os alunos lá, pá. E tem o professor de atendimento especializado. Nós somos especialistas. Hoje a legislação diz que nós temos que ter uma especialização de no mínimo 360 horas para trabalhar numa sala de recursos, para trabalhar com atendimento especializado. Dentro de cada área. Então, hoje você tem o TEA, você tem o aluno surdo, né, que você tem que trabalhar aqui. Mari, né, minha esposa, que também é da área de educação. Um beijo, cunhada de vocês, minha né? cunhada Marieta, Né? que também Ela- faz parte dessa história, né? de Como educadora. Ela tem especialização também em educação inclusiva. Então, nós precisamos ter hoje o mínimo de conhecimento. O professor que está na sala regular, ele tem que ter hoje a obrigação de ter um mínimo de conhecimento. Ele pode até identificar, não precisa ser especialista, mas você identifica determinados comportamentos, né, que vão de vários transtornos hoje em dia, o TEA, o TOD, TDAH. Então, o professor, às vezes, aquele professor, ele vê aquele aluno mais inquieto, ou aquele aluno muito fechado, introspectivo. Então, sinaliza e aí você vai dar um acompanhamento. Aí Como vocês funciona lá sinalizam na sala. diretamente para o pai? Olha, na sala, alguns pais hoje, quando matriculam, eles já levam, hoje não é mais obrigatório, mas alguns pais hoje não têm mais aquela vergonha de dizer que meu filho é especial. Isso é muito bom. Pelo contrário, eu avanço. como médica, o que eu vejo não é uma vergonha do pai ou da mãe dizer isso. Às vezes Nós o que me pais preocupa é ativos. que estejam aí fazendo diagnósticos, às vezes, Você de tentou- crianças mais agitadas. Isso sempre fez parte. Você falou, Mas isso é uma cunhada. coisa que me preocupa um Você pouco. falou, cunhada, uma coisa assim, importantíssima. Hoje, o que nós temos observado é diagnósticos sendo dados de uma forma... assim, para nós que estamos lá, que recebemos, por exemplo, você tem diagnósticos que são dados com apenas uma ou duas consultas, né? Isso é uma coisa que precisava ter mais atenção, né? Claro que não é a nossa função de questionar de relatório ou diagnóstico médico, mas assim, E às nós vezes temos... o diagnóstico não vem nem do profissional médico, porque a criança é um pouco mais agitada, já chega Mas um é isso, diagnóstico. mas Isso é uma coisa que a gente precisa ter um pouco de cuidado, né? Como eu depois que eu saí da direção, eu fui para a sala de recursos, como eu falei, fui eu que implantei, virou uma referência nacional, levei para fora e tudo mais. Esse modelo Traduzindo novo. a sala de recursos, seria para... Multifuncional. Sala de recurso multifuncional é uma sala onde nós recebemos esses alunos especiais, né? Então, nós damos um suporte às salas regulares. Então, você tem uma sala onde tem um aluno autista, por exemplo. Ele vai para essa sala nossa com um professor especialista em TEA, geralmente, e ele tem todo um trabalho de acompanhamento específico junto com o professor da sala regular e junto com a família. Para ajudar o desenvolvimento dele na sala regular. Dele regular. Entendi. Então, essa é a sala de recurso. Isso também foi com a lei. A nossa foi a primeira a ser implantada, virou referência. Hoje, outras escolas do país usam uma referência da sala de recurso. E hoje, o Estado tem várias salas de recurso em várias escolas e tem aumentado, inclusive. Mas você precisa ter, claro, volto a dizer, não adianta fazer educação sem gostar ou só porque ali vai me dar uma vantagem A ou vantagem B. Principalmente quem lida com educação especial. Então, é necessário. Estendendo um pouco, até que já estamos caminhando para o final do nosso programa, turma, você imagine. Educação educação isso aqui ficaria é um tema vasto. tarde É um bate-papo. toda, porque, imagine, isso não teria hora para acabar. Site GPT, a inteligência artificial, porque a impressão que nos dá daqui a pouco o aluno ele não vai pensar mais, porque ele não precisa estudar para saber quem descobriu o Brasil, por exemplo, porque ele, na hora que alguém perguntar, ele vai lá para o GPT. Tipo, para que eu vou me dar o trabalho de estudar, de saber? Meu irmão, você tocou num assunto importante. A tecnologia hoje na educação. É importante a tecnologia desde quando ela seja... Aliás, tudo é muito bom quando você utiliza de forma positiva. Na educação também. Pra você ter ideia, hoje no Reino Unido, uma das grandes preocupações hoje é justamente com a tecnologia.
Por quê? Porque as crianças perderam o interesse pelo livro. Isso está acontecendo no geral. E as crianças pegam um livro e querem fazer um movimento de abertura de tela em cima de um livro físico. E tá tudo muito imediato. Então está tudo muito imediato. Então isso é preocupante. Se você sabe usar, inclusive alguns professores, aí eu vou voltar hoje, lá eu vejo essa realidade na nossa escola, alguns profissionais bons que usam a tecnologia justamente a favor, né? Então eles usam os tablets educacionais, eles usam o próprio celular, que é permitido quando você utiliza para o lado pedagógico, mas desenvolver ações. Eu, pelo menos, no meu caso, por exemplo, que eu acompanho, tem alunos que não conseguem, não se sentem bem escrevendo, redigindo. Eles se sentem bem produzindo ou falando. Então, tem alunos que eu trabalhei muito com o visual. Se ele quer gravar um vídeo, ele grava um vídeo, ele é avaliado daquela forma. Então, hoje, se utiliza muito essa questão da tecnologia também para o lado da educação, quando é utilizado para o lado bom. Então, sabendo usar, vai na dosagem certa, vai ajudar. Mas também precisa ser questionado também o que se tira do chat GPT. Né? Perfeito. Agora, acho que para finalizar... Antes eu quero falar uma coisa, antes que eu esqueça, que a produção às vezes pega no meu pé que eu esqueço. Gente, se vocês gostam do conteúdo que a gente faz, se para você é interessante, por favor, se inscreve lá no nosso canal, tá? Ativa o sininho, dá um joinha lá, curte e se puder, se não for pedir demais, deixa um comentário, isso é muito bom, isso fortalece e faz com que esse conteúdo chegue para muito mais gente. E a página de RR Doutores e do podcast da gente. E se inscreve lá no Instagram da gente também. É Papo de Cozinha e RR Doutores. Olha, tá turma, bom? já estou fazendo um cálculo aqui de quantos professores nós temos no estado. Veja que já vai ser para a gente divulgar, porque esse assunto também é para vocês da educação, não tenha dúvida. Agora, uma pergunta, né, que não quer calar e polêmica, não só para onde a gente deve olhar agora para a educação, e finalmente, a educação pública no Brasil tem solução? Tem solução. No dia que se desistir um país ou uma comunidade, civilização que for desistir de educação, né, acabou. Não tem o que... A gente não consegue pensar... Se você desistir da educação, é desistir de uma sociedade. Né? Eu brinco muito com a ideia da escola, já para a gente terminar. Né? O que é escola, né, no geral? Como ela seguiu? Escola quer dizer, vem lá de lugar do ócio, né? Era aquele lugar que era para que se ia lá na Roma Antiga para se pensar. O ócio era pensar naquela época, não era deixar de fazer, era para pensar. Então você tem que continuar pensando. Não vejo. Eu acho que a escola ela tem que acompanhar. Nada substitui isso, né? Nada Nem a substitui, tecnologia. né? Porque você precisa ter mentes, né? Você ter mentes que pensem senão imagine o ser humano Sim. parado, sem estagnar. raciocinar, sem, né? O que nos difere, né? Somos racionais, então não adianta ter inteligência racionais, humanoides, como eu estava lendo ontem, que a China já tem a primeira fábrica aí de robôs humanoides, né? Mas alguém precisa operar. Sim, né? Perfeito. Então a gente precisa ter cuidado também com aquele velho livro, aquele Admirável Mundo Novo, né? De Arthur Sayle, que fala muita coisa que a gente está vivenciando hoje, que sirva de exemplo. Mas eu consigo, sem educação, assim, se não se investir bastante, é desistir. Vamos desistir da sociedade se não continuarmos inovando e buscando melhorar. Perfeito. E para finalizar, agora mesmo, literalmente, no final, não pode ser o seu irmão nem sua cunhada linda, mas professor Hamilton, quem lhe convidaria para a cozinha na casa dele, na sua casa? E o porquê? Poxa, eu tenho várias ficar com pessoas, ciúme, né? Se você mas eu tenho, vamos eleger. Sem criar polêmica. Hoje uma pessoa que é meu amigo pessoal, mas foi um dos vice-diretores ali, eu tive a sorte, é bom falar isso, que ninguém gere nada sozinho. Uhum. Eu tive a sorte no meu caminhar de vários colegas que toparam o desafio de vice-diretores, estiveram do meu lado. Os dois últimos se transformaram em gestores, né? Se transformaram assim, viraram diretores lá da escola, que foi o professor Evandro e a professora Renata. Que não sou eu, tá? Né? Renata Souza e Evandro Livramento. Mas Evandro, hoje eu convidaria para conversar, para tomar um café, porque Evandro é uma pessoa, além de ser músico, como você, meu irmão, é músico, é ligado às artes marciais, à cultura oriental, escreve livros, trabalha comigo na parte de educação especial, é um cara bem equilibrado. Então, o professor Evandro Livramento foi gestor também, tem uma experiência, né? Uma pessoa bem equilibrada, bem tranquila.
excelente professor de língua portuguesa, então seria uma pessoa que seria Você interessante. convidaria? Convidaria para tomar um café. Gente, e antes de terminar, eu vou colar aqui, tá? Para o meu agradecimento para os nossos colaboradores, nossos patrocinadores, aqueles que estão sempre caminhando aqui junto com a gente. Eu quero mandar um beijo para Lebelas, com Luciana Borges. Luciana que faz cabelo, maquiagem. Agora eu quero ver você falar com entusiasmo. Tô bonita ou não tô bonita? Linda! Agora no primeiro programa foi, Cláudia já me deu ali um puxão de orelha, falou, não pense pestanejo, ó, no automático. Então, tô bonita ou não tô? Linda. Muito bem. Lu, um beijo para você, Luciana Borges, Lebelas, tá bom? Centro de Beleza. Quero agradecer também a Alda Bittencourt. Obrigada, meus looks todos de Alda. A Alda tem cada roupa linda. Você gosta de vestido, você gosta de saia, você gosta de calça, tem cada coisa linda com um precinho muito bom, tá? @loja.closetdaalda.com, tá bom? Agora eu tenho uma vantagem com E você. quero falar que também eu das nem- marmitas. Sabia que vai ter falar marmita marmita? fit pra gente? Tá, vai ter. Essa daí eu tô esperando até agora, né? Vai Porque chegar eu já, ainda já. não recebi, não experimentei. Marmitas Fit da _Sil. Sil, um beijo pra você. Marmitas Fits da Sil é maravilhoso, viu? Tá, e no meu caso, eu tenho recebido não só da Anissari, mas também da Hering, certo? Que está também dando esse apoio ao casal E Hering. essa boininha da Essa Eric foi também? da Itália. Ah, muito Foi da chique. Itália. A turma foi chiquérrimo. Assim, eu estava passando, já tinha atrasado para pegar o trem. E eu vi um senhor vendendo ali. Um na senhorzinho esquina, mesmo. E eu tenho uma relação com essa turma, né? Dos ambulantes, né? Dos comerciantes de rua. E eu voltei, ele queria E eu 7 euros, com paguei pressa, como sempre, 5 reclamando do euros. horário. 5 euros eu paguei nessa boina, né? Gente, a gente está ficando por aqui. Obrigada por participar, por acompanhar aqui o Papo de Cozinha. Hamilton, muito obrigada, Muito obrigado, Obrigado a cunhado. vocês, pelo esse cunhado, meu apoio irmão. Um também. grande abraço. E um sucesso beijo pra vocês. Mari, viu? Beijo, minha esposa maravilhosa, que eu amo Beijo. também. Sempre linda. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até o próximo Papo de Cozinha.